E aí, pessoal? Pessoal bonito, pessoal amado por Jesus. E aí, vocês acharam que não ia ter mais vídeo no canal, né? Ah, achou errado, porque estou aqui é só unção, aqui é só a palavra do Espírito vinda da minha boca até a sua boca. Aqui é só mensagem do trono para a sua vida. E hoje, como, como não é diferente aí para os vídeos do canal, eu trouxe mais uma palavra para vocês. E essa palavra ela está lá em Daniel 12, no verso 1 e o verso 13, que diz o seguinte: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, ao fim dos dias, se levantará para receber a sua herança. Bom, gente, glória a Deus. Nós temos visto aí nesse ano de 2020 que esse ano de 2020 tem sido um ano ruim para todo mundo. Para todo mundo, assim, sem exceção, porque se a gente for listar todas as coisas que já aconteceram só nesses 4 meses de 2020, é muita coisa. Nós tivemos incêndio no início do ano, incêndio na Austrália no início do ano, tivemos rumor de Terceira Guerra Mundial, temos essa pandemia aí do coronavírus, agora está infectando todo mundo, está deixando todo mundo assustado, todo mundo com medo. Tivemos aí também, para abril, eles estão falando que vai ter um asteroide que vai passar próximo da Terra e a NASA está tentando ver se tem chance dele cair ou não. Então, esse ano de 2020, assim, está sendo difícil para todo mundo. Para todo mundo está sendo difícil. E eu queria dizer para você que tudo o que está acontecendo nesse ano de 2020 já estava previsto e já estava sendo falado aqui na Bíblia. Jesus, ele lá em Mateus 24 e em Lucas 21 também, se você quiser ler, tá aí as referências para você, Jesus ele fala para nós que todas essas coisas teriam de acontecer, que no fim dos tempos, os sinais, o princípio das dores, os sinais seriam rumores de guerra, pais se levantando contra filhos. Nós temos visto aí o tanto de pais que matam seus filhos, o tanto de filhos também que agridem seus pais, filhos que batem na mãe, que agridem autoridades. Nós temos, Jesus fala também sobre epidemias, ele fala sobre doenças que viriam, que iam assim, parar com o mundo todo, e isso tudo nós temos visto hoje em dia. Mas nós cristãos, tem muitos cristãos que estão ficando assustados, mas nós cristãos, nós não devemos assustar, porque Jesus mesmo ele fala, não se assustem quando essas coisas acontecerem. Por quê? Porque quando essas coisas acontecerem, nós saberemos que está próximo a chegada de Jesus, está próximo a vida de Jesus. Você quer outro sinal também que Jesus fala que iria acontecer? Ele fala que no fim dos tempos seria como nos tempos de Noé, onde as pessoas davam-se em casamento e separavam-se e se embebedavam e faziam festas. As pessoas faziam assim tudo, praticamente tudo que elas queriam. E nós temos visto isso nos dias de hoje, o quanto a mídia foi erotizada, o tanto de músicas aí que depravam a imagem da mulher, músicas que falam sobre sexo, falam sobre drogas. Temos visto aí aumento da imoralidade sexual do nosso Brasil, os carnavais aí todos os anos, com festas desregradas, pessoas que se embebam, se drogam, se prostituem. Então nós temos visto que nesses tempos tem acontecido todas essas coisas. Está sendo como nos tempos de Noé. As pessoas estão bebendo muito nos dias de hoje, estão se drogando nos dias de hoje, estão indo para festas onde não há regras, estão se prostituindo. Então está acontecendo como nos dias de Noé. E isso é um sinal que nós podemos ver na nossa sociedade de hoje. Vemos aí o tanto de transtornos mentais que estão acontecendo entre os jovens, depressão, ansiedade, suicídio. O número de suicídios cresce a cada dia, o número de pessoas ansiosas também cresce a cada dia. Temos visto aí também, por exemplo, como é que eu vou dizer assim, temos visto isso, transtornos mentais aí no nosso mundo, temos isso aumento no divórcio também, e tudo isso Jesus já havia dito para nós que iria acontecer, que seriam sinais de sua vinda. Então
Então nós temos visto que esse ano de 2020 tem acontecido muitas coisas, mas nós, o povo de Deus, não podemos nos assustar e não devemos nos assustar. Pelo contrário, vamos nos alegrar. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre alegria, abundante alegria na tribulação, e nós devemos nos alegrar porque mais próxima está a vinda do nosso Senhor. Aqui nesse capítulo de Daniel, ele fala que nesse tempo haveriam tempos de angústia, haveriam tempos como onde as nações iriam guerrear umas com as outras, haveriam tempos que nunca houveram desde o princípio da Terra, desde o princípio da humanidade. E nós temos visto hoje, claro, os sinais já se manifestaram pelo tempo também. Por exemplo, tiveram doenças como a peste negra, como a influenza A, várias doenças aí, mas nunca numa escala global, nunca numa escala como o coronavírus tem sido. Você vê, o coronavírus parou o mundo todo. Não teve uma doença em toda a história que parou o mundo todo. A peste negra matou lá na Europa, matou. Mas não foi a nível global. Não foi a nível global. Mas o coronavírus foi. Olha o coronavírus aí, o coronavírus parou o mundo todo. Temos visto aí rumores de guerra, gente. Os sinais, claro, os sinais demoravam muito para acontecer antes, mas nesse ano, só nos 4 primeiros meses, nós já vimos aqui vários sinais. Sinais aí no céu. A Bíblia fala de sinais no céu. Tá vindo aí esse asteroide de que as pessoas não sabem. A NASA está estudando ainda a possibilidade se ele vai passar só perto ou se ele vai cair. Sinais vindos do céu, gente. São os sinais da volta de Cristo. Os sinais têm se manifestado com uma frequência cada vez maior. Mas Deus, nós temos que entender também que Deus, ele permitiu com que tudo isso acontecesse. Porque a Bíblia fala que Deus, nenhuma folha da árvore cai sem que Deus não permita. Aí você pergunta, então Deus é mau, então Deus está permitindo tudo isso só porque Ele quer castigar a gente. Não, pelo contrário. Deus, ele não é mau. Tudo que Ele permite com um propósito. E é com um propósito bom, às vezes. É com um propósito bom. Por exemplo, você está vivo aí na sua casa, você, por exemplo, está vendo esse vídeo, você não estaria vivo se Deus não permitisse. E por que Ele permite com que você viva? Porque Ele ama você. Ele permite com que você tenha uma roupa para você vestir. Ele permita com que na sua geladeira tenha comida. Ele permita com que você tenha um bom emprego. Ele permite as coisas porque Ele nos ama. Ele faz tudo porque Ele nos ama. Por mais que às vezes nós passemos por tribulações, Ele não deixa de nos amar. Olha o exemplo de Ló. Ló era o homem mais rico do mundo. Ló tinha tudo e adorava a Deus. Mas Deus, mesmo assim, permitiu com que tudo fosse tirado de Ló, menos a sua vida. Ele tirou tudo, ele permitiu com que o inimigo tirasse tudo de Ló. Mas mesmo assim, mesmo na extrema pobreza, a Bíblia fala que Ló, ele pegava pedaços de telha e coçava os machucados da sua pele. Os cachorros lambiam as feridas de Ló. Ló foi reduzido à extrema pobreza. Ele perdeu seus filhos, sua casa, perdeu os seus amigos. Deus permitiu com que isso acontecesse, mas nem por isso Ló deixou de adorar a Deus. Nem por isso Ló deixou, porque ele sabia quem era Deus, sabia que Deus não ia mudar, independente do que acontecesse com ele. E ele continuou adorando a Deus, mesmo nessa situação. E você vai ver lá no livro de Ló, que Deus restaurou tudo em dobro para Ló. Tudo que ele perdeu, Deus restaurou em dobro. Em dobro para ele. Teve dobro de filhos, teve outra mulher, teve o dobro de amigos, teve o dobro de gado, de rebanho. Então você vê com isso. E eu creio que esse ano de 2020, por que Deus está permitindo essas coisas? Porque Ele está querendo achar aqueles cristãos que são como Ló. Eu creio em duas coisas. Eu creio que esse ano de 2020, Deus está permitindo essas coisas, primeiro, para alertar a sua igreja, alertar a igreja que adora Ele, a igreja que verdadeiramente adora Ele, que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. E segundo, porque Ele quer também conhecer aquele que é o seu verdadeiro povo. Ele quer conhecer os seus verdadeiros filhos. Conhecer aqueles que o adoram na pobreza, na riqueza, que adoram se a cura do vírus vier, se a cura não vier, aqueles que adoram Deus, seja na quarentena, seja fora da quarentena. Ele quer saber quais são os seus verdadeiros filhos, porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Ele quer saber, ele já está no tempo onde Ele quer separar o joio do trigo. Então nós precisamos nos preparar. Não nos assustemos com as coisas
que estão acontecendo, mas nos preparemos, porque a volta de Cristo está cada vez mais próxima. E os sinais estão se manifestando. Nós podemos perceber os sinais. E vão acontecer muito mais sinais esse ano ainda. Você acha assim? Mas sim, vamos pensar que esse é só o princípio das dores. A Bíblia fala isso, é só o princípio, gente. Pensa na grande tribulação. Serão 7 anos, gente, terríveis. 7 anos terríveis para quem ficar. Mas Deus, como está escrito aqui em Daniel, Deus poupará o seu povo. Deus poupará aqueles que são seus filhos. E eu creio que essa doença que está vindo e todas as outras coisas também que estão vindo, todas as outras pragas, enfermidades e coisas ruins que já vieram e que vão vir ainda esse ano, eu creio que Deus fará como ele fez ao povo de Israel quando estava no Egito. Deus não permitiu com que nenhuma das pragas do Egito atingisse o povo de Israel. E assim também será. O seu verdadeiro povo, aqueles que verdadeiramente o adoram, não serão afetados, não serão abalados por essas doenças. Porque Deus ama, Deus escolheu esse povo, somos geração eleita, escolhida por Deus. E Deus está conosco. Portanto, agora que você sabe aí que os sinais estão se manifestando, você aí que está em pecado, você que está afastado de Deus, volte para Deus. Deus ele vai te aceitar, Deus ele te ama. Ele ama a sua vida, ele quer ver você de volta. Ele não quer que você fique aqui para a grande tribulação, mas ele quer que você suba e encontre ele nos ares. E você que permanece e permaneça na sua fé, permaneça em oração, permaneça com seu espírito ativo. Os sinais estão se manifestando. E vamos também nos alegrar, porque cada vez mais se aproxima o dia em que, segundo o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, o dia em que nós seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Esse é um motivo de nossa alegria. Por mais que os tempos sejam de angústia, por mais que os tempos sejam de guerra, de doença, permaneça com essa palavra que está em Daniel 12, que diz o seguinte: o defensor dos filhos do povo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, e todo que tiver o nome inscrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida, o livro que Jesus escreveu, o livro que diz que você vai ter a vida eterna, o livro que Jesus escreveu o nome daqueles que terão a herança junto com ele. E se você não tem a herança, se você não tem certeza ainda se seu nome está escrito nesse livro, aceite Jesus, confesse ele, se arrependa dos seus pecados, volte os seus caminhos para ele, ore para ele, buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, porque os tempos estão vindo. Mas os tempos vindouros, o que está por vir, isso é só o princípio, mas o que está por vir é muito pior. E seria muito melhor se nós encontrássemos o Senhor. Seria muita alegria para nós encontrar o Senhor do que ter que ficar aqui nessa terra e passar por 7 anos de tribulação. Portanto, se você está em pecado, arrependa-se. Se você não aceitou Jesus, aceite Jesus. Põe a mão no seu coração aí. Se você viu essa mensagem, põe a mão no seu coração e fala: Jesus, eu te aceito. Jesus, eu confesso meus pecados a ti. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Porque se você fizer isso, a palavra de Deus diz que aquele que confessar Jesus será salvo. Aquele que crer em Jesus será salvo e terá a vida eterna. Portanto, creia em Jesus e permaneça na palavra dele. Permaneça sendo o povo dele, pois o povo escolhido por Deus será salvo em meio à tribulação. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E eu queria recomendar um vídeo também. Um vídeo do Pastor Lucinho, que vocês podem acompanhar no canal dele ou não. Vocês pesquisem Apocalipse Now, é a pregação onde ele fala sobre os sinais que têm se manifestado nesses tempos. Muito obrigado a você que assistiu e que Deus abençoe você poderosamente. Amém.